Bem, o Samuel me chamou para fazer essa conversa com vocês porque, não porque eu seja um especialista, ao contrário, eu conheço há pouquíssimo tempo o trabalho do Larraín, mas foi um caso assim, de paixão avassaladora, ele sabe disso, e eu fiquei encantado. Eu não me lembro de ter tido um impacto como esse com nenhum outro fotógrafo, claro que eu gosto bastante de muitos fotógrafos, mas foi uma coisa assim, realmente foi muito impactante para mim. Então, Samuel, fala um pouquinho dele, tenta conversar um pouco sobre o Larraín. Vocês têm aqui uma ligeira apresentação, ali uma cronologia. Eu não sou bom com datas, mas acho que vale a pena só apontar certas passagens da vida do Larraín. Ele veio de uma família de classe média alta do Chile. O pai dele é um grande arquiteto, um arquiteto modernista, muito conhecido, e também um grande colecionador de arte. Ele basicamente congregava ali em torno da sua figura toda a inteligência modernista chilena, de maneira um pouco parecida com o modernismo brasileiro. Era uma gente muito ligada às vanguardas europeias, mas simultaneamente muito interessados na arte tradicional, popular, uma espécie de patrimônio histórico, cultural do Chile, de maneira muito parecida com como aconteceu com o modernismo no Brasil. E o pai do Larraín, o Sérgio Larraín, também era uma dessas figuras importantes, um arquiteto com trabalhos muito significativos no Chile, e que também se tornou um grande colecionador de arte pré-colombiana. Tinha uma incrível biblioteca, da qual fazia parte uma série de livros de fotógrafos modernos, que já vai formando um pouco o gosto do Larraín pela fotografia. Ele vai estudar nos Estados Unidos, engenharia florestal, depois não se adapta muito bem àquilo, muda de universidade, e acho que em 51 morre o seu irmão mais novo, e ele volta para o Chile, vai nos Estados Unidos para o Chile, e de volta ao Chile, ele faz ele e a família faz uma viagem pela Europa e pelo Oriente Médio. Ele já tinha comprado nos Estados Unidos uma maquinazinha, uma Leica de segunda mão, e já tinha começado a fotografar, mas ainda aquilo, ele não tinha a mínima noção de que aquilo se transformaria no que ele vai dizer depois numa vocação. Então, ali era só uma espécie de... ele não sabia o que aquilo ainda que produziria na vida dele. E quando ele volta com a família para o Chile, ele de fato começa a fotografar e ele começa a se interessar, sobretudo, pela realidade das crianças abandonadas em Santiago, que até então era uma espécie de mundo flagrante. Eram muitas crianças abandonadas que viviam na rua de Santiago, mas simultaneamente fala-se muito como se aquilo fosse uma realidade invisível, apesar da sua obviedade, da sua materialidade, como se aquilo nunca tivesse sido visto. E o Larraín, com as suas fotografias, ele começa a fotografar já essas crianças, ele começa, na verdade, a trabalhar com aquilo que a gente chamaria hoje como ONGs, não era uma coisa que existia na época, mas já instituições que tentavam ajudar essas crianças, dando-lhes algum tipo de conforto, e as fotos dele vão servindo para isso. Esse mundo do Larraín com essa vida muito pobre dessas crianças abandonadas ali de Santiago, acaba criando uma certa acirra, talvez, assim, uma indisposição do Larraín para com a sua classe social, o seu mundo e a sua vida familiar, enfim. E ele começa a se interessar por filosofia, por literatura, sobretudo filosofia oriental, práticas místicas, e
Já nesse período ele faz uma coisa muito curiosa, ele raspa a cabeça, raspa a sobrancelha, faz voto de pobreza e de silêncio e faz uma espécie de retirada do mundo. Isso vai ser interrompido porque ele vai servir o exército e imagina, então, que sai dessa vida de reclusão e de uma espécie de paz absoluta para as Forças Armadas. Aquilo foi um choque grande para ele, mas ele, enfim, começa de fato a se interessar por fotografia. A história dele acaba sendo muito rápida daí para frente, a biografia vai ganhando uma velocidade. Ele logo começa de fato a fotografar, e trabalha com as crianças de Santiago, vai ganhando impulso. Logo depois ele começa a fazer algumas exposições ali em Santiago, em galerias ligadas à fotografia, sobretudo a fotografias de vanguarda. O trabalho dele está muito ligado nesse momento a fotos ligadas a uma espécie de abstração, e ele já ali já começa ele já faz um ensaio logo depois, já em Valparaíso, acompanhando uma artista plástica, sua amiga, e é alguma coisa que vai reaparecer lá na frente. Essa cidade de Valparaíso, que é realmente importantíssima para ele. Hoje eu conversava com Samuel, vendo as fotos, ele disse que Valparaíso é a musa do Larraín, e de fato é. Logo depois ele manda umas fotos, um amigo jornalista sugere que ele mande algumas fotos dele, dessas crianças, fotos que ele já tinha feito, enfim, para o MoMA. Ele manda as fotos e 4 fotos são compradas para o acervo do MoMA, e aquilo de fato dá a ele a impressão de que ele podia seguir um pouco aquela carreira de fotógrafo. E de fato é o que vai acontecer. Ele começa a trabalhar na Revista Brasileira, no Cruzeiro Internacional, que era uma edição do Cruzeiro que saía na América do Sul, que era daí um pouco fazer como a Life. Então era uma coisa que circulava nos países de língua espanhola, e a fazer essas reportagens. Mas curiosamente ele dizia já nessa época que o que ele queria mesmo era trabalhar na agência Magnum, o que era uma espécie de sonho, assim, né, incrível. E de fato o que vai acontecer logo depois, né? Consta que ele, em Copacabana, encontra um outro fotógrafo, o René Burri, e que ele manda uns filmes com fotos que ele tinha feito em Paris para o Cartier-Bresson, e o Bresson vê as fotos e logo depois se encanta com aquilo e o chama para trabalhar na Magnum. Ou seja, o sonho dele se realiza, primeiro como membro da... Eles têm 2 categorias, um é um membro ainda da cooperativa, e depois já como um associado definitivo, ele passa pelas 2 categorias, fica 8 anos na Magnum, e de fato se torna um fotógrafo viajante, né? Fotografa aí pela Magnum, ele faz fotos na Itália, no Irã, na França, sempre o Chile, e se torna esse fotógrafo muito particular, muito singular, mesmo quando fazia esses trabalhos de fotojornalismo. Ainda era possível perceber que ali tinha realmente um fotógrafo muito original, mas cuja originalidade acabou lhe dando um pouco a sensação de que aquele trabalho de fotojornalismo limitava, na verdade, o seu impulso de fazer uma fotografia mais livre e mais autoral, e ele sai da Magnum, pede para sair da Magnum para fazer um trabalho inteiramente livre, sem nenhum tipo de pressão, de reportagem, de venda, de descobrir temas e assuntos, enfim. E ele faz esse trabalho, enfim, é uma vida muito curiosa, com muitas passagens.
eu fico agoniado querendo contar tudo, ao mesmo tempo preocupado para a gente fazer o passeio, não querer me alongar, mas é que tem muitas passagens muito interessantes na vida dele. Ele tem essa coisa muito curiosa, que é sempre uma recusa da fotografia, depois ele vai de novo fazer um retiro, descobre uma espécie de guru, e de novo avisa os amigos que tinha se retirado do mundo da fotografia e vai fazer experiências com LSD, com peiote, e de fato ele de novo sai do mundo, se recusa a uma espécie de... E curiosamente, quanto mais ele vai se tornando um fotógrafo insensado no mundo da fotografia contemporânea, ele é algumas vezes eleito um dos maiores, mais importantes fotógrafos do ano, então ele está sempre sendo citado nas revistas mais importantes. Quanto mais ele vai chegando aí, mais ele vai recuando, e mais parece que isso vai, de fato, criando ali um incômodo. E ele sempre tem uma recusa. Recusa essa que quando chega a certa altura, ele de fato resolve, enfim, ele se casa, tem uma filha, depois ele se casa de novo, tem um filho, e a mulher vai para os Estados Unidos, ele fica com o menino, consegue a guarda da criança, e eles vão morar numa cidadezinha, numa aldeiazinha, no sul do Chile, entre os Andes e o oceano, e ali fica com o seu filho só fazendo yoga e meditação. Raramente aparecia, chegou a fazer algumas reportagens, no início dos anos 70 ele chega a cobrir o golpe de Estado no Chile, mas cada vez mais retirado, até que o filho, aos 18 anos, vai morar com a mãe e volta algum tempo depois, tanto ele quanto a filha moram perto do Larraín, que aí de fato não volta mais para o mundo da fotografia, aparece raramente na casa dos amigos, uma vez ou outra participa de alguma coisa, mas se torna cada vez mais uma presença rarefeita no mundo, assim, das galerias e dos livros, das exposições. A gente começa por aqui, por essa série das crianças de rua, em Santiago. Ela é muito interessante, ela é muito bonita. E esse é um tema ao qual ele vai voltar muitas vezes, muito embora a gente vai perceber muito claramente o quanto o Larraín ele tem um flagrante pudor de fazer qualquer tipo de exploração sentimental do seu tema, né? Há, na verdade, uma certa secura na apresentação desses personagens, muito embora haja uma grande intimidade, uma grande empatia com eles. Quando ele começa a fotografar esses meninos, na verdade ele começa a conviver com esses garotos, passa a viver com eles, e durante toda a sua vida esses meninos são um tema da sua fotografia, das suas questões. Quando ele abandona de fato a fotografia lá na frente, uma das afirmações dele é que ele descobre que a fotografia, na verdade, não serve para nada, porque ele nunca conseguiu mudar a vida dessas crianças com a sua fotografia. Essa fotografia não tinha esse poder, então não precisava ser feita. Então, na verdade, o Larraín é um desses artistas modernos para quem a questão da função da arte é sempre uma interrogação e é sempre alguma coisa a ser pensada. E é sempre um tema doloroso. Aqui, essa segunda foto aqui, eu comentaria porque eu acho que ela tem várias questões que vão aparecer ao longo da obra do Larraín. Primeiro, ele tem um olho extremamente geometrizante. Né? Não é por acaso que a exposição se chama Um Retângulo na Mão. O retângulo é a sua máquina fotográfica, é a Leica. Então ele tem um retângulo, então como se ele andasse com aquilo e ele visse o mundo através do retângulo. Agora, o que ele faz com esse retângulo é que é formidável. E sempre o olhar dele parece que vê o mundo geometricamente. Então aqui muito claramente a gente tem uma construção, não é, com esse sólido. Isso é uma ponte que aparece no filminho ali na frente que ele faz, onde esses meninos moram
debaixo da ponte, aqui é uma água. Mas o que é impressionante é que você tem, na verdade, uma espécie de plano iluminado aqui, cortado por essa sombra, né, ao qual se soma esse outro bloco aqui em cima. Então você tem planos e linhas horizontais que, curiosamente, são cortadas por essa diagonal que é criada com o corpo do menino que se projeta, né, quase como um balé. E aí isso é uma coisa que vai aparecer muitas vezes nas fotos dele, sobretudo quando são as crianças, uma liberdade de gestual que rompe com tudo. Então, esse menino cria não é, com essa perna aqui, o braço se projeta e vai dar lá em cima nesse menino. Então você tem uma diagonal cortando a foto de um canto ao outro, essa outra diagonal aqui da ponte e essas verticais que trabalham com essa massa, né? Eu diria que o Larraín tem um forte gosto escultural, assim, uma aproximação, as suas fotos são esculturais, ela lida sempre, a própria luz do Larraín, muitas vezes ela forma planos e muitas vezes massas. A sombra dele sempre são massas, e parece que ele está esculpindo com a luz dele não é nunca a luz esbatida que cria impressões, ele não é um impressionista, ele trabalha realmente com blocos, com materialidade. Então, essa foto tem acho que essa qualidade. Eu nos um pouco assim, essa sequência que é muito bonita, né, desses meninos, que eu acho que aqui fica muito claro isso que eu chamei de uma intimidade com essas crianças, né? Ele não tem nenhuma... Está olhando no olho, né? Essa foto aqui, vejam que ela tem alguma coisa daquela foto que eu comentei, que é a exploração dessa sombra como um grande plano, né? Que é também uma massa, porque isso aqui tem um pneu, isso provavelmente é um ônibus. Então ele usa isso aqui, ou seja, metade da foto é ocupada por essa sombra, não é? Que de certo modo, a gente pode pensar que essa sombra que esmaga esse menino, né? É a sombra que esmaga a vida desse menino, né? É uma vida esmagada por essa sombra, da qual ele surge aqui como uma luz olhando nos nossos olhos, né? Ele tem um brilho, mas um brilho que vem do sofrimento e da dor, e apesar disso ele se projeta, né, vencendo essa sombra que o esmaga, né? A presença do chão é uma coisa muito, muito impressionante. É uma fotografia muito, muito próxima do solo, né? Parece que ele está sempre vendo o mundo no chão, né? E, curiosamente, ele consegue fazer com que esse chão levite. Ele é capaz de grandes levezas. Aqui é lindamente o retângulo dentro do retângulo, né? E aí, num golpe de genialidade, né, ele faz com que o retângulo do barco, né, se encaixe, mas não perfeitamente, mas imperfeitamente no retângulo da sua câmera. E essa imperfeição é que é a grande questão da foto do Larraín, né? Aquilo que nele é mais potente é exatamente a imperfeição. Né? É uma espécie de erro que não é nem o erro que ele procura, é o erro que lhe surge numa espécie de aparição. Ele fala que a fotografia existe nos momentos no estado de graça. A fotografia é um estado de graça, né, que aparece. A curadora da exposição, a Inês Sir, ela diz que ela percebe o quanto ele, para falar de fotografia, ele usa um vocabulário às vezes místico-religioso, né? Ele fala de fantasma, aparição, concentração, e a foto aparece, né? E de fato, né, essas fotos são aparecimentos, né? São iluminações
que ele não controla. E o grande negócio da fotografia dele é exatamente nos dar a sensação de que a realidade é alguma coisa fora do controle. Só que quanto mais ela parece fora de controle, mais ela possibilita um arranjo encantatório, mágico, né? Que é o que acontece com essa foto, né? Você tem o retângulo, só que inclinado, mas não é só um retângulo inclinado, é claro, no movimento ele está fotografando de dentro do barco, então o horizonte está inclinado, então quase que ele obriga o espectador a se inclinar também para ver a foto, né? Então ele tira o seu olho, né, da estabilidade do horizonte, fazendo com que você se ponha, né, numa instabilidade, que é uma coisa que vai marcar todas as fotos dele. Bem, aqui tem muita coisa curiosa acontecendo, né? Primeiro, esse personagem do canto, né, está olhando para nós, portanto, para o fotógrafo, né? Aqui é um outro personagem no canto que olha para frente, uma espécie de lugar nenhum, que não sabemos qual é. Aqui é um outro que dorme e há um outro lá fora que parece que dorme também olhando para baixo. E você tem essa luz que vem da paisagem. Curiosamente, não é uma foto de paisagem. A paisagem é o que menos interessa para o Larraín aqui. E uma coisa que é muito curiosa, quando você diz assim, é o que menos interessa ao Larraín, na maior parte das fotografias, você não sabe o que interessa ao Larraín. E a gente vai ver uma coisa ou outra, que ele faz a foto e você pensa assim, mas o que ele está fotografando na verdade? Em que ele está interessado? Qual é o centro? O seu retângulo está querendo reter que elemento? E você não entende qual é o elemento, porque parece que ele está querendo fotografar exatamente uma junção de muitos elementos que surgem nessa espécie de iluminação ou de estado de graça. Aqui desse lado é uma das fotos mais lindas dessa exposição, que são essas duas meninas lá em Chiloé. É espantoso, né? Para mim parece uma coisa da Pina Bausch, né? É o corpo livre. Acho que raramente o Larraín fotografa esse tipo de alegria inteiramente gratuita e pura, exuberante, né? Ele tem uma espécie de sofrimento que ele carrega, que as fotos dão a ver. Aqui eu acho que é exatamente o caso de uma leveza, né? Que faz com que seja muito do gosto daquela primeira foto, onde os meninos levitam ali, onde só aparecem as pernas, aquelas também levitam. Há um lindo texto do Samuel Titã, também no jornal, comentando essa foto. É um texto belíssimo que me poupa de falar um pouco sobre essa foto, embora eu gostasse, porque ele fala muito bem desse arranjo geométrico sempre, né? Sempre a geometria, e o quanto essas meninas vencem essa geometria, assistidas por essa outra menina no canto aqui, que quase como que ocupa o lugar do fotógrafo e o nosso lugar, né? Vendo essa liberdade extrema, essa dança que parece romper a gravidade, né? Numa busca de liberdade impressionante. Vejo que, de novo, né, ela tem esse gosto escultural, né, essa massa escura que vem daqui, que é um telhado que se projeta aqui, desce, né, isso é Trafalgar Square, né, em Londres, né, isso aqui é um monumento da praça, onde tem provavelmente uma mulher aqui em cima, um rapaz aqui embaixo, a sombra da cidade ao fundo, ou seja, ele cria assim, essa moldura, não é? essa base escultural, essa massa muito corpórea, ela tem peso, consistência, substância, é uma massa escura que rapidamente parece que se dissolve, se projeta
no ar, não é? Essa revoada de pássaros é quase como se fosse uma revoada da matéria que se dissolve, se projeta velozmente, não é? Digamos que em termos de física, as fotos do Larraín são sempre centrífugas. Você não tem nunca alguma coisa que as amarre num centro, parece que elas estão sempre perturbadas por forças antagônicas. É um mundo sempre instável, estranhamente instável, desequilibrado. Mais ou menos como aquela foto do barco onde o retângulo inclina o horizonte, você está sempre um pouco bêbado nas fotos dele. Essa é uma foto incrível, apesar desse branco que toma quase toda a foto, né, ela tem algo de sombria, eu diria até que assustadora. Os cinéfilos vão pensar logo nos passos do Hitchcock. De novo, ele está trabalhando com a geometria, né? Só que aqui ele vai para o triângulo, né? Vejam que há uma linha que vem para cá, né? E faz isso aqui. Essa mulher, né, ela está entrando no campo, né, por esse canto, ela está entrando já de saída. Esse homem já saindo nesse canto, esse casal entrando aqui e tudo, né, tem como ponto, né, mais alto a paisagem lá no fundo. Então ele constrói um triângulo, mas como sempre em movimento, né? Esse triângulo não é absolutamente estático, né? Ele está em uma espécie de transformação rápida. E o que ele consegue fotografar é exatamente esse instante da transformação, quando esse triângulo se forma, mas ele se forma já anunciando a sua mudança numa outra coisa. Está claro isso? Porque esse triângulo se forma aqui, mas isso é nesse instante. No instante seguinte, ela já saiu do quadro, o casal já veio para cá, o triângulo desapareceu, né? Então, ele consegue trabalha com essas linhas. Aqui é muito claramente o gosto de novo, o gosto da geometria, o gosto pelo retângulo, mas, sobretudo, uma vontade meio que eu disse que eu acho que isso eu chamei de um xiste visual, né, porque é basicamente uma tentativa de tratar desrespeitosamente, sem nenhum tipo de cerimônia, né, esse personagem que parece tão elegante, tão cerimonioso, né? Então aqui a estrutura da janela simplesmente corta esse homem no meio e, de novo, o retângulo está inclinado. E uma coisa curiosa também é que nas fotos de Londres aparece, muitas vezes ele está dentro de um lugar, né? É um mundo visto pela janela, né? É um pouco o poema de Sete Faces, né? As casas espiam os homens, né? Então aqui parece que ele está sempre espiando. Ou ele está dentro vendo o mundo fora, ou as pessoas estão dentro, né? Como dentro do metrô, ou ele dentro de um ônibus. Então é sempre esse espaço dentro. Aqui contrariando toda a ideia o gosto pelo peso, não é? Aqui é o contrário, né? Aqui essa menina é um pouco como aquelas meninas penduradas naquela estrutura de secar redes lá em Chiloé. Aqui ela está quase em elevação, né? Em graça, pura graça, né? Assim, quando ele olha para as crianças, ele olha de uma maneira, quer dizer, é quando ele tem uma capacidade de ternura muito impressionante, né? Então, as crianças são para ele uma espécie de parêntese no mundo, e o resto é a instabilidade e que eu acho que é uma espécie de como se o trágico estivesse sempre se insinuando na cena, né? Aquela instabilidade, quase como se fosse o mundo numa espécie de ruína ameaçadora, né? E as crianças são uma outra coisa nesse mundo, né? Elas podem ter
essa leveza, essa graça, essa luz. Isso é pura escultura, né? Veja, aqui tem provavelmente um menininho entrando no quadro, e aqui é um corte estranhíssimo, que é simplesmente o short dele, né? E essa mão que entra, né? E aí, de novo, né? O que ele... caso fosse uma fotografia onde ele pensou, planejou, o que ele quer fotografar aqui, não é? Na verdade, o que ele quer fotografar foi o que ele fotografou, né? E o que ele quis fotografar é esse conjunto de acidentes, né? De interferências, é esse instante, de fato, um instante procura o Larraín, né? É mais do que ele procurar um instante, é como se não procurasse nada, ele está automaticamente pronto, e o instante aparece. E chegamos à musa principal do Larraín, que é Valparaíso, que é uma cidadezinha muito interessante, muito curiosa no Chile, que é uma cidadezinha portuária, e que aí o Larraín realmente ele se farta, porque esse gosto pelos declives, pelas linhas tortas e estranhas, os jogos geometrizantes, o alto e o baixo, por ser uma cidade toda muito acidentada, com muitos altos e baixos, como se ele encontrasse aqui realmente a sua cidade ideal. Essa primeira foto dessas duas meninas, ela acontece num lugar muito curioso, que é uma passagem Baja Estrecho, que é um prédio que tem exatamente uma passagem. Assim, dentro do prédio você tem uma escadaria, onde você tem umas portas, assim, pessoas que moram aqui e tal. Então você tem uma escadaria que sai de um alto e vai para o baixo. Curiosamente, essa rua ela é um U, assim, que ela começa no alto e termina no baixo. Então você sai de uma rua e desce uma escadaria que vai dar na mesma rua. Só que essa rua, uma parte dela está no alto, outra parte está no baixo. O Larraín conta que essa foi a primeira foto que lhe apareceu como uma iluminação, porque ele disse que estava fazendo a foto, estava pronto, parado, e que a segunda menina simplesmente apareceu e a foto surgiu. E é uma foto muito interessante porque ela tem de fato uma atmosfera muito estranha, né? Por ser claramente aqui o tema do duplo. Essa menina, né, elas têm o mesmo corte de cabelo, né, elas têm o vestido mesmo, praticamente a mesma pose, elas estão numa mesma linha descendente ali, então parece que é a mesma menina duplicada, né? E eu acho muito curioso quando você pensa que essa rua é uma rua que é um U, onde você sai de um lugar para ir ao mesmo lugar, então é o mesmo e não é, como aqui que é o outro e parece o mesmo. Se a gente olhar de novo, com muita atenção, e a gente pode até abstrair dessas meninas, né? Você tem aqui meramente um jogo geométrico. Né? Você tem um cubo cavado, né? Sempre o gosto pela escultura, pela matéria, pelos sólidos, né? E onde a luz dele é sempre uma luz que se projeta, né, formando esses planos. Então aqui você tem quase que uma obra neoplástica, mas mas não é isso que interessa, né? O que interessa é que essas meninas estejam nesse lugar, de novo, estranho, porque elas estão descendo, né? Não sabemos exatamente para onde. Isso que é um desses milagres que eu acho também, porque é uma linda foto de menino, mas que seria apenas uma linda foto de menino se não houvesse essa falha no muro, né? Isso é uma foto ótima. Essa é uma foto esplêndida, né?
esse, é essa coincidência, né, de que haja né, essa ferida no muro, exatamente aqui, que faz essa foto uma coisa esplêndida. Bem, isso aqui é como se fosse um pouco a foto, assim, uma foto irmã da foto das meninas descendo a escada, né? Aqui ele está fotografando do lado de lá a escada começando no alto, aqui a escada, ele está fotografando de baixo e ele, como sempre, ele não vai fazer essa escada simplesmente uma escada que a gente pudesse subir, né? Essa escada é a escada impossível, né? É a escada que você sobe desconfortavelmente com o seu olho, né? Então, de novo, como um artista moderno, ele não está minimamente interessado em dar conforto ao seu espectador, ao contrário, ele propõe uma experiência muito mais instigante e problemática com o seu espectador, né? É preciso que você, de fato, crie com a imagem, né, uma relação de amizade, de compreensão e de aproximação, sem abrir mão que essa será uma relação com alguma coisa que te propõe um problema, né, que te propõe uma instabilidade. Aqui, por exemplo, é uma foto linda, né? De novo, é um desses milagres, né? E que tem de novo aqui o triângulo, né? Você tem esse marinheiro no primeiro plano, esse homem parado aqui, encostado no poste, e um homem que desce da escada ali. Mais ou menos como aquela outra foto que eu comentei do triângulo em Londres. Aqui, de novo, tem o triângulo e, de novo, o que ele fotografa é um instante em que esse triângulo vai desaparecer fazendo uma outra forma. Porque esse homem está descendo, aquele homem está descendo, esse está parado, eles vão se encontrar em algum momento, mas aqui é um momento em que eles ainda não se encontraram. Ele está fotografando não a narrativa do encontro entre três homens, numa rua, mas ele está fotografando o instante em que esses homens ainda não se encontraram e eles formam simplesmente essa imagem. É uma imagem vazia de narrativa. Ela é simplesmente uma proposição de ordem plástica. Isso temos que considerar que esse homem está recostado a esse poste que projeta uma linha para o alto, enquanto toda a cena se projeta para baixo, né? O triângulo aqui, ele está aqui, tá tudo está vindo para cá, né? Essa linha, tudo deságua aqui, mas esse poste deságua para cá. Então tem um negócio que vem para cá e outro vem para cá. Isso que eu falei que tem essa coisa cubista nele, porque tem umas linhas que compõem para um lado e depois tem uma outra linha que joga para o outro. Então tem uma inconstância a geometria dele, que é muito perturbadora e vibrante, né? Que é um pouco o que acontece com esse cachorro incrível, né? Que também é perturbador. Eu nunca vi uma foto de cachorro tão incrível, né? E de novo, o que interessa? O cachorro ou a menina, né? As fotos dele não tem nenhum... Os elementos, de maneira geral, não tem hierarquia nas fotos dele. Tudo está em relação, tudo está em funcionamento, né? Aqui, essa menina existe em função do cachorro, que existe em função da menina. É tudo em relação, né? De novo, o chão, né, que vai dar nesse cachorro, que essa é uma fofura total, um amor, esse cachorrinho. Os bares também são incríveis, os lugares, à noite é um lugar incrível, e ele descobre um lugar, né, um bar, chamado de Siete Espejos, dos Sete Espelhos, que, de novo, não bastasse a cidade com essa confusão de subidas e descidas, escadas e passagens que criam uma perturbação geométrica, ele ainda descobre esse bar com 7 espelhos, mas que, para melhorar a situação, os espelhos não estão colados à parede retos, como aqui. Eles estão todos inclinados. Então, isso dá um efeito borgiano a tudo, né? Uma
cria uma confusão no ambiente, que é o que ele vai explorar. Vale a pena vocês verem depois detalhadamente tudo isso, mas eu, antes de seguir para ali, talvez essa foto que hoje eu fiquei aqui um tempão com o Samuel, uma foto que eu achei que eu já tinha entendido, ele achou que eu já tinha entendido, e hoje ficamos aqui um tempão para entender de novo o que está acontecendo. Eu acho que hoje a gente realmente chegou à conclusão do negócio. Vejo que ele está fotografando, né, essas duas moças que estão de frente, né, a câmera está aqui, o olho está aqui. Esse espelho inclinado que projeta esses dois rapazes que estão em outro lugar, e eu tenho outro espelho redondo que já reflete outros personagens aqui, né? Então tem uma construção, né, várias linhas que se cruzam, né, e elas se cruzam em profundidades também, né? Então é um jogo de espelhos, né, de visões. Aqui é muito curioso também né, aqui eu tenho essa mulher, eu tenho uma outra mulher refletida, e eu tenho uma outra situação refletida no outro espelho. Eu tenho aqui uma pintura que é uma mulher, e a gente não pode esquecer que nós estamos aqui, né? Nós estamos no lugar do fotógrafo, então nós olhamos essa mulher, que olha essa mulher, que olha esse homem, que tem esse homem, que tem essa mulher e tudo. Então, assim, de novo, assim, é um jogo de sintaxe, é um jogo sintático. Retângulo, linhas, amarrações, isso que eu falei que está tudo em situação, isso que eu falei exatamente, é sintaxe, né? É funcionamento, é como ele cria determinadas interdependências. Exatamente. E aqui ele leva isso a um ponto louco, porque ele descobre esse lugar que está pronto para ele fazer isso, né? Aqui, de novo, essas pessoas dançando em outro ambiente que reprojeta ali. E eu concluiria com essa foto aqui, porque é uma foto parece que tem um pouco de tudo isso que a gente falou, e porque também é uma foto de saída, né, de despedida. Né? Ali tem um casal saindo, né, descendo a escada. Bem, de novo, a gente tem aqui o retângulo, que é a sala, esse retângulo que é a saída da sala. O retângulo é um retângulo que se abre para uma escada que desce, né? Há uma luz que se projeta de baixo, né? E é um marinheiro segurando uma mulher que está claramente desequilibrada, como se ele a ajudasse a descer. Ou seja, a instabilidade que ele procura tanto, né, tem nesse personagem aqui. Não é? Parece que, de novo, você tem o chão, o espaço, dois homens conversando, um casal que olha. Tem muita coisa acontecendo aqui, não é? Mas, inevitavelmente, o nosso olho vai sendo projetado para esse casal que está indo para um outro lugar que a foto sugere que a gente não vê. Né? Então, assim, a sintaxe dele está toda muito armada, projetando para um vazio. Né? Então, ela te abandona numa espécie de inexplicabilidade, de um branco sem forma, né? Um informe, uma coisa que eu acho que é um pouco da ordem realmente da poesia. Se eu fosse, o Samuel falou que era um fotógrafo indefinível, eu diria que ele é um poeta, não que isso o defina, mas porque quando a gente diz que alguém é poeta, a gente não está definindo, a gente está só constatando como essa pessoa lida com o mundo e com a matéria, e sobretudo com a sintaxe do mundo. Né? E eu acho que aqui é bem isso, né? Eles estão indo para esse lugar que a gente desconhece, numa situação de perturbação ali, de desequilíbrio. E a gente vê que esse desequilíbrio é das formas, mas também é um desequilíbrio dessas vidas. Né? As vidas que interessam para ele, eu falei que ele é um vira-lata, são os cachorros vira-latas, são essas pessoas nesse bar extremamente melancólicas, os abandonados, os personagens
esquecidos, excluídos. É isso que interessa a ele, né? Mostrar vidas que por si só são vidas desestabilizadas num mundo instável, e a única coisa que realmente sobra de beleza e de graça são as crianças, né? Onde ele realmente parece que ele sorri. Ali a foto sorri, né? E em todo o resto eu acho que há uma melancolia e sempre essa sensação de que uma tragédia está prestes a acontecer, né? Essa foto eu acho uma foto assustadora e muito sensual. O Larraín é um fotógrafo de extrema sensualidade, não só porque aquele fotografa um lugar meio cabaré, mas porque a gente vai encontrar isso na foto daquele encontro dos 3 homens ali. Tem uma atmosfera erótica flagrante, né? Um fotógrafo muito sensual também, eu acho.